Bem-vindo ao nosso módulo sobre marketing. Hora da gente botar a mão na massa, meninas. Vamos começar a construir o seu posicionamento em redes sociais. Lembra de tudo aquilo que a gente já veio trabalhando nas últimas aulas e agora a gente vai começar a, de fato, materializar tudo isso. Então, quando a gente fala de universo da marca, existem alguns elementos que a gente precisa entender. Alguns deles são cores, elementos, tom de voz da marca, sensações e estilos. Então a gente vai passar por cada um desses pontos de maneira mais destrinchada. Então vamos lá. Começando por cores. Cada cor desperta uma sensação e uma emoção. O que eu quero que você entenda é que não basta você gostar daquela cor. Ela precisa transmitir algo que faz sentido. Vou recomendar para você que você contrate um designer, uma pessoa que possa desenvolver a sua identidade de marca e possa chegar a essa paleta de cores de forma profissional. Bel, não tem como contratar isso agora. Não tem problema. A gente vai construir isso sozinhas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um mood board. O que é um mood board? É um quadro de referências para te ajudar a entender o que eu quero comunicar. Então vamos lá. Vamos supor que você gosta muito de praia, vamos supor que suas roupas são todas coloridas, vamos supor que você gosta daquele drink, aquela caipirinha. Vai pegando todos esses elementos, você vai ver que eles conversam entre si. Isso é um mood board, é quando a gente consegue juntar referências que quando eu olho o todo, unificados, aquilo ali faz sentido, me parece uma fotografia. Então, o que a gente vai fazer é construir esse mood board juntas, certo? Então, vamos começar pelas cores. Dentro das cores, a gente pode ter cores que passam mais credibilidade, como azul marinho, verde musgo, marrom, preto, cinza. Podemos ter cores mais vibrantes que vão trazer ali sensações de alegria, de conforto, lilás, rosa, amarelo, verde. Então, o que a gente precisa entender é por quais palavras, sensações, estímulos eu quero que o meu cliente passe. Então, nunca é sobre a gente, é sempre sobre o cliente. Vou trazer um exemplo prático. A gente tem uma cliente que é psicóloga perinatal. Perinatal é essa fase, desde a gravidez até ali, mais ou menos, o puerpério. Acabou o puerpério, acabou essa fase. Então, pense em maternidade. Quais são os elementos que parecem para você? Uma manta quentinha, a mamadeira do bebê, o bebê fofinho, fofo, né? Coisas fofas, terroso, coisas que acolhem, coisas que aquecem. Toda a comunicação dela vinha para um azul frio, azul, branco, cinza, fotos que não eram humanizadas, fotos de banco de imagem. Você acha que ela estava traduzindo as sensações que ela gostaria que o cliente vivesse? Não. Então isso afasta o nosso público. É preciso que a gente seja muito coeso e coerente em tudo que está sendo trazido. Então, pensa nas cores, do que é importante para o seu cliente, não só no que você gosta. Então, eu preciso passar mais criatividade? Talvez um roxo, talvez um amarelo, talvez um laranja. Eu preciso passar mais profundidade? Tons mais profundos, então eu posso ter aquelas mesmas cores, mas eu vou descer na cartela de cor. Em vez de um vermelho, um rosa, eu vou para um bordô. Em vez de um lilás, eu vou para um roxo profundo. Então, isso são detalhes que podem parecer simples, mas fazem muita diferença. E como eu vou saber qual a cor eu vou escolher? É testando. Então, você vai pegar, o que você pode fazer é criar esse mood board, né? Então, pega as fotos referências. Eu sou advogada. Então, o terninho que normalmente eu uso, o ambiente onde eu normalmente tiro foto ou trabalho, vai pegando os elementos que remetem à advogada. Depois você vem com um conta-gota. Lembra ali nos stories no seu Instagram? Tem um pincelzinho quando você vai pintar, certo? Então, você pode fazer esse exercício até pelo Instagram, caso você não queira usar um Canva, não queira usar outra plataforma. Você vai pegar aquele mood board que você criou, aquela imagem, vai botar nos seus stories. Vai ali no botãozinho das cores, clica em conta-gota e aí você vai passar o seu cursor em cima da imagem. E você vai identificar as principais cores. Então você pode segurar, pegar aquela cor, pintar a tela e salvar. Aos poucos você vai construindo as cores que são mais predominantes dentro daquele mood board.
Então são as cores que fazem sentido, que caminhando juntas elas se integram. Então a primeira coisa é definir paleta. Sei que parece simples, às vezes a gente trava querendo burocratizar muito, não há necessidade, certo? Eu quero que você seja objetiva e prática. Então, você vai entrar no Google, vai pesquisar significado das cores, psicologia das cores e vai ver o que cada cor representa. Dentro daquilo, você vai pegar os principais sentimentos que você gostaria de despertar e você vai passear por aquela cartela definida para a gente conseguir ganhar ou profundidade ou uma ampliação dentro daquelas cores. Então, eu vou ter um amarelo clarinho, eu vou ter um amarelo escuro, eu vou ter um laranja, eu vou ter uma laranja suave. Essas gradações de cores também são importantes. Então, monta o mood board, identifica as principais cores que fazem parte, vê na parte de psicologia das cores se aquilo está fazendo sentido, para a gente chegar ali em 3 a 5 cores que vão ser usadas, não mais que isso. Se você trabalha num nicho muito criativo mesmo, como uma papelaria, e você vai ter uma comunicação muito disruptiva, talvez você possa trabalhar ali com mais do que 3, mas 3 é o ideal. Então pensa no Nubank, pensa na Coca-Cola. Quais são as cores que remetem? É só roxo, é só vermelho. Quanto mais a gente for específica na cor, quanto mais a gente for coesa e trabalhar com uma cor principal e 2 secundárias acessórias, melhor a nossa comunicação de marca. Combinado? Definindo as cores, vamos falar agora sobre os elementos que compõem. Então, você vai ter ali uma taça de vinho, você vai ter ali um computador, você vai ter relógios, o que vai compor a sua comunicação. Então, por exemplo, na Storm a gente tem os nossos furacõezinhos, né, que é a nossa logomarca. Além disso, a gente está sempre com o celular, a gente está sempre com o computador, a gente normalmente prioriza roupas sociais que são mais confortáveis. Então, a gente não é uma advogada, a gente não é uma consultora empresarial. Nós somos mentoras de negócios femininos, falamos para empreendedoras. Então, a gente tem que estar atenta a esses elementos, né? O que vai ser trazido para fazer a composição de todo o meu posicionamento. Definindo isso, né? O que eu tenho de elementos, e aí vocês podem acessar depois o banco de materiais que a gente tem aqui abaixo das aulas, para poder ver algumas referências para vocês se inspirarem em termos de cores, elementos. A gente vai falar agora sobre tom de voz da marca. Tom de voz da marca, pessoal, eu sou mais alegre, eu sou mais espontânea, eu sou mais divertida, eu sou debochada, eu tenho um senso de humor ácido, eu sou sarcástica, eu sou muito crânio, eu sou muito séria. Tá vendo que a minha expressão foi mudando e a forma como eu ia falando foi mudando também para acompanhar o exemplo que estava sendo dado? Isso é tom de voz da marca. O seu cliente, ele precisa entender qual o tom que você conversa com ele. Então, isso não pode ser alterado. Claro que se você tem uma estratégia de reposicionamento, a gente consegue fazer esse tipo de ajuste. Mas, começamos, vamos seguir com aquela linha. Então não adianta, se você é super divertida, extrovertida, brincalhona, você querer trazer um posicionamento super sério. Você não vai bancar isso, você não vai sustentar isso. Então você precisa entender, né, como você gostaria de se comunicar com o seu cliente, quais são as palavras que a gente vai estar usando para nortear isso. É leve, é descontraído, é divertido? Isso é completamente diferente de assertivo, sério, profissional. Então, vem trazendo as palavras para a gente conseguir construir o tom de voz da sua marca. Combinado? E por fim, eu quero que você se atente à fotografia. Fotografia, pessoal, é algo que muda o nosso posicionamento em redes sociais. Então, muitas vezes, o que está te travando na produção eu não tenho material para trabalhar. Então, fazer um ensaio fotográfico te fornece material, mas principalmente ele materializa toda aquela vibe que a gente vem construindo. Então, a gente vai pensar na roupa que a gente vai usar, no cabelo, na maquiagem, nos elementos. Então, ele de fato unifica tudo que a gente veio trabalhando de uma maneira fotográfica. Você vai ter um retrato daquilo que você quer comunicar para o seu cliente. Então, a gente também deixou aqui no nosso acervo de materiais um roteiro de ensaio fotográfico. Então, ali a gente tem algumas vibes. A gente vai ter uma vibe mais rústica, uma vibe mais profissional, uma vibe mais romântica, uma vibe mais séria, para você conseguir entender qual desses cenários você quer atuar. Então, com isso, você consegue, direcionar o profissional que vai fazer seu ensaio fotográfico
para que ele tenha um norte de poses, estratégias, posições, para a gente conseguir materializar tudo isso. Bel, não tem como investir em um fotógrafo agora. Não tem problema nenhum. Você precisa ter material. Então, eu vou usar um celular que seja melhor. Bel, não tem um celular bom. Pede uma amiga emprestada. Sempre tem aquela amiga que tem um celular bom, top, né? Última geração. Busca uma luz natural, fica contra a luz, posiciona de forma direitinha e tira ali umas fotos ou pede para alguém tirar as fotos para você. Prioriza a sua câmera de fundo, certo? A qualidade dessa câmera é muito melhor do que a frontal. Então, o que é que você vai fazer? Limpar a câmera. Parece simples, mas é passar um paninho, garantir que a qualidade da imagem tá nítida, posicionar direitinho e não meio torto. Então, esses detalhes vão fazer com que você consiga ter uma foto profissional, mesmo que você não tenha um fotógrafo. Claro que o nível de um fotógrafo é completamente diferente, mas aqui nesse curso a gente está falando sobre botar a mão na massa, fazer. Eu não quero que você trave por besteiras, por coisas que são secundárias, certo? Então, ao final desse processo, o que eu quero é que você tenha uma visão clara de como eu vou me comunicar em todos os pontos de contato com o meu cliente. Então, é muito comum, meninas, de acontecer, eu tenho uma comunicação no Instagram, vou montar uma proposta comercial para o meu cliente, eu esqueço tudo aquilo que foi construído e faço porque eu vi um modelo pronto no Canva, porque eu acho que preto e dourado comunica melhor. Não pode. Você precisa ter tudo alinhado. Não dá para você ter uma comunicação super profissional no seu Instagram e na sua vida real, profissional, você anda de shortinho jeans, de vestido borro. Não comunica. A gente precisa ter integração de imagem. A gente precisa que, se o seu cliente te encontrar numa padaria, domingo, 8 da manhã, ele vai ver um retrato, um recorte do que ele vê nas redes sociais, do que ele vê no ambiente profissional. Isso não quer dizer, não significa que você vai viver montada, que você vai viver, né, estressada, neurótica, nada disso. Mas é porque a gente está construindo a sua identidade. Não é um personagem, é você. Então você precisa ser coesa nas suas coisas. Então, se eu sou mais tranquila, eu sou mais relaxada, eu prezo por conforto, por que a gente não está trazendo isso na sua comunicação no digital? Então, é essa integração offline e online para que as coisas façam sentido e a gente não tenha rupturas. Lembra que todo ruído gera afastamento de vendas. A gente falou sobre isso lá no nosso processo de mindset. Então, se eu sou super chique, meu escritório é maravilhoso, mas eu ando toda desleixada na rua, será que isso combina? Será que você, se visse isso acontecendo com outra pessoa, não ia questionar e falar, vixe, será que é tudo isso mesmo? Será que tudo aquilo que eu vejo no Instagram não é fake? Então a gente não quer que esse tipo de dúvida perpasse pelo seu cliente. Então por isso eu te convido a ser muito intencional, que você olhe para todos os pontos, né? Não só profissional, mas da sua vida também, para que a gente consiga unir essas duas frentes e você tenha facilidade na hora de se comunicar, na hora de se vestir, na hora de produzir o seu conteúdo. No nosso próximo bloco, a gente vai entrar no treinamento de Instagram. Então, a gente vai, de fato, pegar todas essas referências e vamos colocar em prática, criando a sua bio, a sua foto, descrição, tudo o que for necessário para você ter um Instagram que vende.